e por muitos outros departamentos. Então devemos parar e refletir que o caso é muito sério. O caso é muito grave. E ele acontece justamente embaixo dos nossos olhos. E muitas pessoas não percebem. Quantos pais hoje, para se ver livre dos filhos, em vez de sentar o filho e conversar com ele, sentar com o filho e conversar com ele, prefere dar um celular de última geração, um notebook, né? Uma internet de última geração, e para que ele se interaja ali com os amigos virtuais. Quantos pais que não se preocupam com a matéria que o filho estudou naquele dia na sala de aula? Não se preocupa com o que o filho estudou. Qual foi a matéria? Não dialoga com ele, não pergunta a ele por que você está triste, o que lhe aflige a mente, quais os pensamentos negativos perturba a tua mente. Você está necessitando de algo? Não. Muitos pais transferem a responsabilidade para o celular, o notebook, a internet, aos amigos virtuais. Depois os amigos virtuais alicia o filho às drogas, às bebidas. E os pais, quando percebem que o filho se tornou um viciado, se desesperam. Muitos querem pôr o filho para fora de casa, porque se torna uma vergonha para a sociedade. Ou melhor, para a família, mediante a sociedade. Mas ele se esquece que foi o próprio comportamento dele que lançou o filho àquele mundo das drogadiças, da promiscuidade, das prostituições e por aí em diante. Falta-lhe apoio em todos os sentidos. Aí a pessoa, tanto o idoso, quanto o jovem, quanto a criança, porque o índice de suicídio entre crianças também é elevado, só que muitos fazem vistas grossas. Eu não tenho vergonha nem medo de falar, porque primeiro que eu não sou candidato a cargo político, nunca fui e nunca serei. O meu candidato é Deus, Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima e o professor Eurípides Barçanufo.
No entanto, esse vídeo, ele é apenas uma contribuição a levar as pessoas a raciocinar de que tudo depende de nós. Nós temos que reivindicar os nossos valores, já que nos encontramos em processo de evolução na Terra, que nós temos feito em prol de nós. Aí aquelas pessoas abandonadas por todos que eu acabei de dizer, recorre ao suicídio, porque ele pensa que se matando vai acabar aquele sofrimento, aquela tortura, aquela humilhação dos governantes, da sociedade, da família, da dependência química. E ele, como não tem conhecimento das leis de Deus, ele opta pelo suicídio. Mas equivoca-se quem pensa que se matando, mata a vida do espírito. Porque nós somos seres imortais. Nós somos imortais. Nem o corpo físico morre. O corpo físico, as moléculas, as células, elas se desagregam. E tudo, nada se perde. Tudo é reaproveitado pela providência divina. Se o corpo, que é o corpo, passa por esse processo, imagina o espírito, que é imortal. E o espírito acorda no plano espiritual, depois de ter cometido esse ato, carregando o reflexo do que ele cometeu. Então, muitos, ao abrir os olhos na erraticidade, ele depara com aquilo que ele plantou. E muitos seres eu já pude presenciar, muitos seres que se suicidam. Muitos não ficam sabendo que deixaram o corpo físico. E ali ao lado do caixão permanecem sem saber que ele que desencarnou o seu corpo físico. Abreviando, muitos seres são sepultados, muitos espíritos são sepultados junto com o teu corpo e permanecem ali anos e anos, inclusive sentindo o efeito dos micróbios, dos vírus, dos vermes, corroendo e penetrando na sua carne, porque ele ainda encontra-se materializado o teu perispírito, e tudo que acontece com o corpo físico, devido à materialização perispiritual, ele sente. E ele permanece ali muitos anos dentro do túmulo. Agora, isso é relativo.
muitos espíritos já são de imediato pego por falanges e levados para regiões umbralinas, que a região umbralina é uma bênção de Deus. Como no livro Memórias de um Suicida, lá elucida-se muito bem que o umbral é uma bênção. Porque imaginemos esses milhões de espíritos de seres que se suicidam por ano no mundo. Se permanecesse no meio dos encarnados com suas energias deletérias, levava-nos a um transtorno tão grande que naturalmente viríamos até cometer o mesmo ato. Agora, não pensemos que o suicídio resume só no tiro no ouvido, na corda no pescoço, no veneno que eu ingiro, né? Acho que é ingiro mesmo. Eu não entendo muito eu não sou letrado, né? No veneno que eu acabo de ingerir. Eu acho que é melhor assim. Ficou melhor assim. Ou na água que eu mergulhei e me suicidei. Isso não é. Esses são os menores suicídios que existem. Esses são os suicídios conscientes. E os suicídios inconscientes? Que é o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a fofoca, o cigarrinho que nós fumamos, a cervejinha que nós tomamos, que nós achamos que socialmente não faz mal a ninguém, a mulher que passa e nós cobiçamos ela, o homem que passa e nós cobiçamos ele, sabe? A inveja que nós temos do outro ter comprado um carro, da outra estar usando uma roupa bonita, do outro ter comprado um carro, do outro ter comprado um sapato melhor que o meu. A gula é um suicídio, porque eu como excessivamente, além do que o meu organismo necessita. Tudo em excesso é contrário às leis divinas e caracteriza-se suicídio. Falar mal dos outros é suicídio. Pensar mal dos outros é suicídio. Olha só, hein? Pensar mal dos outros é suicídio. Ah, eu quero que a pessoa se dane. Pensamento. Permitir que um pensamento negativo... Às vezes eu me encontro em silêncio. Tem uma frase que diz assim: o silêncio é uma prece. Mentira. Eu sou considerado polêmico porque eu falo mentira na cara das pessoas. Porque eu posso estar ali em silêncio fisicamente, mas quem sabe o que eu estou pensando? Então o silêncio nem sempre é uma prece. Divaldo Pereira Franco, abreviando a história, foi levado por Joana num departamento, creio que seja Joana. E ela disse: meu filho, só você precisa lá manter em silêncio, viu? Abreviando a história. E lá ele chegou e depois de alguns minutos parece que Joana disse a ele assim: Divaldo, silêncio. Ele falou: mas minha irmã, eu não estou fazendo barulho nenhum. Silêncio mental, meu filho. Silêncio mental. Então, o silêncio é uma prece, é mentira. Isso é para enganar as pessoas. Então, as pessoas têm que revisar esses conceitos, porque estão ensinando o que não está
nas obras básicas de Kardec para as pessoas que não têm conhecimento. Então, a não higiene do pensamento é um suicídio. O não policiamento dos pensamentos é um suicídio. O que é não higienizar? Não limpar a mente dos pensamentos que lá dentro reside negativo. Não policiar os pensamentos, sabe o que significa? Ficar atento. A hora que aparecer um pensamento negativo, pensar assim, não, eu vou substituir ele por um pensamento positivo. A pessoa rancorosa, a pessoa que odeia, a pessoa que não perdoa, a pessoa que guarda mágoa, a pessoa que guarda raiva, a mal-humorada, isso tudo é suicídio. Aí as pessoas acham que... E outra, falar mal também de quem se suicidou, ele é um covarde. Isso é um suicídio. Porque quem se suicida não é covarde. Você já se colocou no lugar dele para ver se você, às vezes, aguentaria o que ele estava passando? Nós não temos o direito de julgar ninguém, nem aquele que suicida. Nós temos é que orar por ele, porque ele é nosso irmão em processo de evolução. Jesus nos disse, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E ninguém teve coragem de atirar a pedra na meretriz, porque todo mundo se viu naquele momento como pecador. Então, se Jesus não apedrejou, julgou a nossa irmã meretriz, como nós vamos julgar as pessoas? E outra questão também. Ela foi pega no adultério. Agora você entende que para existir a adúltera, tem que existir o adúltero. Então por que falam só da adúltera e não falam o nome do adúltero? Por causa do machismo, né? Que ainda mantém a mulher como escrava. Porque a princesa Isabel libertou os escravos no ano de 1888. Mas 99% dos homens ainda mantêm as mulheres escravas até hoje. Chegam em casa, bota o bumbum no sofá, liga a televisão e diz assim, bem, traz água para mim, traz café para mim, traz comida para mim, vai tomar banho, não levam nem a cirola. Seria cueca, né? Não levam nem a cirola para o banheiro. Não levam a toalha. E depois ainda quer cantar de galo. Ora, por que nós homens não aprendemos a valorizar as mulheres? Não estou fugindo do assunto, não. Mas todo esse comportamento é suicídio. Porque nós nos sentimos no direito de escravizar o outro. E nos esquecendo que escravizando quem quer que seja, estaremos, de alguma forma, nos suicidando. Pois bem, esse indivíduo vai parar nas regiões umbralinas. E ele vai passar por um processo de desintoxicação. Anos e mais anos. E por incrível que pareça, o umbral é uma bênção. Sabe por quê? Porque o umbral foi construído pelos arquitetos siderais de Nosso Senhor Jesus Cristo para acolher aqueles que, em determinado momento,
se desequilibraram, fugiram do caminho que leva a Deus através de Jesus. Então, para esses lugares, os nossos irmãos são levados. E lá eles sofrem as consequências no perispírito e no espírito, né? São levados para vales, furnas, abismos, vale dos suicidas, vale dos políticos, vale dos advogados, vales dos juízes, vale dos policiais e vales de tudo quanto é espécie. Porque um dia eu perguntei para o professor Eurípides Barçanufo o que é o umbral. Olha a pergunta que eu fiz. O que é o umbral? E ele me disse: o umbral, meu filho, é o estado de consciência de cada um. Olha que maravilha. Tal vida, tal morte. Tal morte, tal vida. Às vezes nós ficamos lamentando o fato da pessoa ter desencarnado assim, desencarnado assado, tá sofrendo na UTI, e tá com isso, tá com aquilo. Mas vamos dar uma olhadinha na ficha espiritual dele lá atrás, em outras vidas. Se ele não foi daqueles que, ao colocarmos a mão na boca dele, ele nos engolisse. Não julgando. Nós temos que orar um pelos outros. Não julgar. Muitos dizem assim, como eu já disse, vou repetir. O suicídio é covarde. Não é covarde, não. Ele se equivocou. E mediante aquele equívoco, por falta de ajuda da sociedade, por falta de ajuda da família, por falta de ajuda governamental, por falta de apoio, por falta de pessoas com sensibilidade à sua volta, ele se equivocou e achou melhor optar por esse caminho. Mas nem por isso ele é covarde. Nem por isso ele é covarde. Ele pode ser um irresponsável, um egoísta. Porque naquele momento, em transe, ele pensou mais nele do que no próximo. E pensar mais nele do que no próximo não caracteriza-se covardia. Covarde é aquele que está dizendo que ele é um covarde, porque vai ficar no lugar dele na hora dos transtornos para ver se você aguentaria. Pois bem, depois de muitos anos, não sabemos quantos anos, 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30, nas regiões umbralinas, ele é socorrido pelos bons espíritos. É levado para os hospitais no plano espiritual, submetido a cirurgias, passa por processos de reencarnação, de programação reencarnatória, e ele reencarna, trazendo não na primeira reencarnação, porque muitos têm o hábito de dizer que a próxima reencarnação do suicida, ele sofre barbaridade, e não é a verdade, porque através de uma fonte muito grande, que um dia me orientou
eu posso dizer, apesar que ele não se encontra mais no corpo físico, mas o importante é a minha consciência ter ouvido, o meu ouvido, a minha consciência ter registrado da boca dele, Francisco Cândido Xavier. Então ele me disse que o indivíduo, depois que comete o suicídio e que sofre nas regiões umbralinas, a próxima reencarnação, ele nasce para poder quitar perante a providência divina aquele tempo que ele ficou devendo da existência passada. Então vamos dizer, se ele ainda tinha 8 anos, 7 anos, 5 anos, 10 anos para poder ficar no corpo físico ainda, ele desencarna novo. Olha que interessante. Por isso que morrem muitas crianças em tenra idade. Eu tenho um amigo que desencarnou aos 86 anos através do suicídio. Aí eu perguntei para o professor, quantos anos esse nosso irmão ainda permaneceria no corpo físico se não tivesse suicidado? Ele me disse, de acordo com a programação reencarnatória dele, mais 6 meses.